Coragem para viver. Encorajamento em dias difíceis nas cartas do apóstolo Paulo, escritas na prisão. Colossenses capítulo 2, versículos 5 ao 7. Igreja saudável. Você sabe me dizer quais são as marcas de uma igreja saudável? Nesta porção das Escrituras, o apóstolo Paulo nos dá direção a respeito de quais marcas são necessárias para que esta igreja cresça saudável. A primeira delas, uma igreja saudável demonstra uma vida disciplinada. Colossenses capítulo 2, versículo 5 diz: Alegro-me em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. É interessante que a palavra firmeza aqui descreve um exército em posição de combate, colocando-se diante do inimigo como uma frente coesa, disposta a enfrentar o inimigo. É verdade, uma igreja cresce quando nós somos disciplinados, e esta disciplina se revela numa postura frente à vida, diante das dificuldades, assim também como recusa das tentações e do mal. Em segundo lugar, uma igreja também saudável demonstra uma manifestação firme de compromisso com o senhorio de Cristo. Assim lemos no versículo 6. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. A vida cristã começa com a submissão ao senhorio de Cristo. Uma igreja saudável é uma igreja que se rende, que se submete ao senhorio de Jesus. Muitas pessoas querem ter Jesus como seu Salvador, mas pouco desejam tê-lo como seu Senhor. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus Cristo ser o nosso Senhor, nós estamos rendendo o direito da nossa própria vida. Não cabe na mesma sentença não e Senhor. Sempre quando nós reconhecemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós estamos nos rendendo a Ele. Uma igreja saudável também dispõe-se a seguir os passos de Jesus. Assim lemos no versículo 6, portanto, assim como vocês receberam a Cristo, o Senhor, continuem a viver nele. É extraordinário você perceber o convite do apóstolo Paulo aos seus leitores e aos seus ouvintes. Ou seja, aquele que se diz seguir Jesus deve viver da maneira que ele viveu. Eu não posso me chamar de cristão se não estou seguindo os passos do Cristo. É verdade aquilo que Gandhi certa vez disse, que os cristãos tinham um bom Cristo, mas que Cristo não tinha bons cristãos, pois não revelavam o caráter deste Cristo. A quarta evidência é que uma igreja saudável, ela é inabalável diante das dificuldades. Ela demonstra uma inabalável firmeza em Cristo. Assim lemos o versículo 7, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Aqui o apóstolo Paulo está usando três figuras ou três metáforas. Primeiro, a figura da agricultura, ele está dizendo arraigados, aquele que tem as suas raízes profundas. A segunda figura é a figura da arquitetura, ele diz nele edificados, ou seja, nós precisamos crescer, avançar. E a terceira figura é a figura tomada da pedagogia, confirmados ou instruídos. O que ele está dizendo é que nós também precisamos aprender. É verdade, uma igreja saudável, ela cresce, ela aprofunda suas raízes, ela se multiplica. Em último lugar, uma igreja saudável manifesta gratidão a Deus. Por isso, o versículo 7, na parte final, diz assim, transbordando de gratidão. Sim, nós, quando somos gratos, criamos ambientes saudáveis, multiplicamos vida e esperança. Podemos orar?
Amado Senhor e Deus, obrigado porque o Senhor está nos ouvindo, obrigado porque é da sua vontade que nós cresçamos saudavelmente. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Fernando Sanches, pastor da Primeira Igreja Batista da cidade de Jacareí.